Ao longo da campanha, vi Lula cobrar trabalho de base, distribuição de panfletos em porta de fábrica, banquinhas de bottoms pela cidade. Até posso estar errado, mas não enxergo mais isso como algo tão relevante, apesar de ser muito simpático. Encaro como uma atividade complementar, não primordial. Hoje em dia, o espaço mais efetivo para fazer essa abordagem é no virtual. Pode parecer uma heresia, mas acredito que o chão de fábrica está hoje no Facebook. Eu achei demais essa história. Você acha que... Porque essa visão, aliás, até elitista mesmo, como você fala, as pessoas acham que o Facebook acabou, né? As pessoas mesmo do meu círculo de amizades de esquerda falam que nem entram mais no Facebook. Você acha que o Facebook ainda tem essa importância? Sinara, eu vou até ser ousado aqui para dizer o seguinte: poucas situações na vida eu sou tão assertivo como eu vou ser aqui. Eu não acho, eu tenho absoluta convicção, como eu tenho convicção que você está aqui na minha frente, que eu estou te vendo. Sabe por quê? E aí o nosso campo também, às vezes, adere ao negacionismo. Por que eu falei com tanta convicção e estou falando que isso aqui é um fato, não depende de opinião. Ninguém tem condições de opinar o contrário. Pelo seguinte, isso aqui não é uma análise subjetiva, são números. Quem contraria números está sendo negacionista. Os números mostram que o Facebook é a maior rede, mas é a maior disparado. Se eu não me engano, ela é quase maior que todas as outras somadas. Então não é uma percepção minha, é porque a gente, uma boa parte do nosso campo, a gente está numa bolha. Eu gosto de dar um exemplo assim. Quando eu fui pré-candidato a presidente da República, se eu fosse na minha cidade natal, no meu entorno, nos meus familiares, em quem você vai votar? De 10 que eu perguntasse, 10 ia falar Janones. E aí eu vou criar uma realidade paralela, falar, não, mas eu perguntei 10 pessoas, os 10 falaram que iam votar em mim. Óbvio, eu estou numa amostragem que ela é só minha, né? Uma amostragem viciada. É mais ou menos isso que acontece com a gente o tempo todo. Todos nós vivemos em bolhas. Eu vivo, você vive, não tem quem não vive em uma bolha, né? A questão é que o problema não é viver numa bolha, é não saber que está na bolha, é não ter a consciência que está nela. Nesse exemplo que eu dei agora, eu estava numa bolha, né? Todo mundo que eu perguntava ia votar no Janones, mas eu sabia que eu estava numa bolha. Eu tinha consciência, isso aqui eu não posso levar a sério. Eu não posso levar isso aqui a sério, porque eu estou me utilizando de uma amostragem viciada. Então, o Facebook é numericamente comprovado que é de longe a maior rede. Os formadores de opinião não estão lá. Quem está lá é a base da pirâmide. Então, a gente tem uma falsa percepção, dependendo do meio onde a gente vive, que o Twitter, por exemplo, é a maior das redes, né? O que você publica no Facebook voa abaixo do radar, ele não vai para a grande mídia, porque é uma rede onde os formadores de opinião não estão. Então, lá não está o jornalista, não está o artista, não está o agente cultural, então é mais difícil de replicar fora. Porém, a base da pirâmide está toda ali. E cada rede social, ela tem a sua linguagem. E na minha visão, dentro dessa distribuição, dessa pirâmide digital, vamos dizer assim, a base, o chão da fábrica é o Facebook, que é onde está o público que ganha menos de um salário mínimo, onde estão os beneficiários do Bolsa Família, onde estão as pessoas beneficiárias do Minha Casa Minha Vida. Elas estão no Facebook. Só para finalizar, remetendo à sua fala sobre o trecho do livro onde eu cito a observação do presidente Lula em relação à porta da fábrica e etc., eu entendo, Sinara, que eu costumo usar a seguinte expressão: nós não estamos mais na era da política do ou, não é esse método ou aquele método, é a política do e. Então não é usar a rede social ou a televisão, não é fazer o material cru, como dizem, né? As agências falam material sujinho, significa esse simples, né? O copo de água para segurar o celular. Aqui agora, por exemplo, eu estou com você aqui num quarto de um hotel, no meio de uma viagem. Isso daqui é o que eles chamam de o vídeo sujinho, né? Simplesinho e tal. Não é escolher esse ou a película lá, o filme superproduzido. São os dois. Cada um vai atingir um público. Não é eu escolher se eu vou me comunicar falando academicamente com você, usando de palavras difíceis, ou se na minha comunicação, eu gosto de dizer, sempre eu vou utilizar o nós vai e nós veio, o povão mesmo, o linguajar simples.
depende de para qual público eu estou falando. Isso aqui é a base da comunicação, não foi o Janones que inventou, ninguém está criando a roda. Isso é desde que o mundo é mundo. Você pega os maiores comunicadores, são aqueles que conseguem falar de acordo com o público que ele está se dirigindo. Eu sempre disse assim, não me interessa ser um grande orador. Orador é quem fala bonito. Eu desejo ser sempre um grande comunicador. Comunicador é quem é entendido. Eu quero ser entendido. Então, principalmente para quem está em um mandato, o papel do homem público é ser um representante ali, um canal, é dialogar de igual para igual. Então, eu sou advogado de formação. Se eu for em um tribunal, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião na Receita Federal. Eu tenho um entendimento razoável de direito tributário. Então, eu utilizei um linguajar de direito tributário, um linguajar jurídico. Eu estou falando aqui com você com outro linguajar, com uma profundidade maior, né? Se eu for para o Facebook agora, você não vai me reconhecer. Esse não é o Janones que está dando a entrevista, é outro cara. Mas então, se é um personagem, todos nós somos um personagem. Né? A nossa essência é que precisa ser verdadeira. Então, eu vou comunicar a mesma coisa, a essência é a mesma. Só vai mudar o traje que eu vou utilizar, o personagem. Então, lá vai ser o cara com o colete fiscal, que bate na mesa, que grita e tal. Por quê? Porque é um público que tem uma condição financeira limitada, só fazer um parênteses aqui. Sabe por que o Facebook é onde estão as pessoas mais simples, Sinara? Por um motivo muito simples. Muita gente não sabe o motivo, né? Por que o povão está no Facebook? Será que o pobre só gosta de Facebook? Não, tem um motivo. É muito fácil da gente explicar. É porque a maioria dos planos das operadoras, elas ofertam gratuitamente, a única rede social que elas ofertam gratuitamente é o Facebook. Então tem toda uma questão social envolvida do porquê que essas pessoas estão lá. Porque é a única rede que elas têm. E por que quando o Janones está lá, ele entra num vídeo gritando, dando tapa na mesa e fala em 2 minutos, e aqui ele está falando calmamente? Será que é porque ele entende que aquelas pessoas têm menos capacidade cognitiva e tal? Não. É porque aquelas pessoas, elas precisam, elas têm menos tempo, porque consome dados, né? Mesmo que essas pessoas tenham, como eu citei aqui no pacote, a gratuidade do Facebook. São pessoas que o dia é mais cheio, que acorda 4 horas da manhã, que tem que pegar metrô. Ela não tem condições de assistir uma entrevista do Janones falando em 40 minutos. Então, eu tenho que comunicar de uma maneira que seja assertiva. E eu vejo assim, Sinara, o presidente Lula pode se dar ao luxo, ele tem uma licença poética para não saber nem o que é celular. Por tudo que ele fez, pelo que ele faz, porque não é no passado, ele é o maior líder político, na minha visão, o maior líder político da história desse país e um dos maiores do mundo. Então, ele contribui com a democracia de uma maneira que seria impossível exigir dele que ele ficasse ligado em redes sociais. Então, o presidente não precisa nem saber o que são redes sociais. O governo tem que saber. A gente precisa separar o presidente do governo. O presidente tem o direito, tem a licença poética para cobrar a panfletagem na porta da fábrica, mas o governo, eu entendo que precisa estar atento a essas novas formas de comunicar.